aqui, pessoal, agora vamos estudar, conhecer um pouco mais de perto a função do primeiro grau. Vamos analisar ela tanto algebricamente quanto geometricamente. Tá? Nosso interesse agora é por essas duas maneiras de se olhar a função do primeiro grau. Vamos analisar, primeiramente, ela algebricamente. Como é que uma função ela pode ser escrita do primeiro grau algebricamente? Tu já conhece bem essa função, né? Tu diz que é uma função que está em função de x, né? É igual a ax mais 1b, né? E por que ela é conhecida, inicialmente, por que ela é conhecida como função do primeiro grau? Ora, você já sabe muito bem que ela é conhecida como função do primeiro grau justamente devido a este 1, que normalmente ele não aparece, né? Como o grau, o expoente aqui do x é 1, normalmente ele não aparece. Mas, eu já estou te avisando, eu coloquei aqui em vermelho, que essa expressão representa uma função do primeiro grau justamente porque nós temos x elevado a 1, que normalmente é omitido nas representações. Tudo bem? Então começa por aí. Depois, essa aqui é a cara que nós temos que nos familiarizar no estudo da função do primeiro grau. Tá? E aí nós temos dois elementos que são constantes, que eles são fundamentais para que vocês entendam, principalmente a parte geométrica da reta, ela vai te auxiliar muito essas duas informações. A primeira é o que vem na frente do x, né, que eu representei pela letra A, e esse cara ele representa então o coeficiente angular da nossa reta. Tudo bem? Então, o que vem, toda vez o que vier na frente do x, não importa o que seja, um número inteiro, fracionário, positivo, negativo, não importa. Ele vai ser então o teu coeficiente angular. Tudo bem? E aí, normalmente, nós temos uma segunda parcela, que aqui eu representei pela letra B, e a segunda parcela nós conhecemos como coeficiente linear. Então, o que vem acompanhando o x é o coeficiente angular, e o que vem à parte somando, né, com essa estrutura, é o nosso coeficiente linear. Tudo bem? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar cada um desses componentes, tanto A quanto B, que é o coeficiente linear. Vamos começar a nossa análise pela parcela, né, que representa o grau de inclinação da reta, que mais tarde vocês vão perceber que esse azinho aqui ele vai ter uma relação com a derivada. Mas aguarde aí que nós vamos chegar lá, tudo bem? Eu já estou te antecipando o que vai acontecer. Então esse cara aqui, ele é o coeficiente angular, e o que ele me indica? O que esse A me traz de informação? Olha lá. Esse A, pessoal, ele representa o seguinte. Imagina aqui que eu tenho o eixo X, né? E aqui, logicamente, eu teria o eixo Y. Por que eu não coloquei o eixo Y? Porque ele não nos interessa para a nossa análise nesse momento. Apenas o eixo X para te dar uma referência aqui de inclinação. Então aqui eu tenho meu eixo X, sendo que para cá eu tenho um número muito grande, indo para o mais infinito, lado direito, e para o nosso lado esquerdo seria então a parte negativa desse eixo menos infinito. Tá bom? E vem para cá, para esse outro gráfico. Lado esquerdo menos infinito e lado direito mais infinito. Tudo bem? O que esse A então aqui representa para a gente? Pessoal, esse A representa o seguinte. O simples sinal dele, primeiramente o sinal. Se esse cara aqui ele for positivo, se ele vier simplesmente só um sinal, fiz análise lá, ele é positivo. Esse sinal positivo do A significa dizer que essa reta ela está no sentido crescente. Olha só, eu estou vindo aqui do menos infinito para o mais infinito, e essa reta está o quê? Subindo. Então, nós dizemos então que essa reta está no sentido crescente, né? Com base, conforme eu vou aumentando o valor de x, os valores dessa função f, ela vai crescendo. Tá bom? Então, se o A for positivo, função crescente, reta para cima. Agora aqui, esse A também ele pode ser negativo, ele pode vir com valor negativo. Se esse A vier com valor negativo, o que você abstrai de informação? Você vai depender o seguinte, que se o A for negativo, né, considerando do menos infinito até mais infinito,
Conforme os valores de x forem crescendo, ó, eu parto do valor negativo para um valor positivo, então, portanto, meu x cresce. Conforme a minha variável x ela cresce, ela vai crescendo, o que acontece com o valor da minha função? Ela decresce, ela cai, reta para baixo. Então vamos lá. A positivo, função crescente, reta para cima. A negativo, função decrescente, reta para baixo. Essa é a informação que o coeficiente angular, representado aqui pela letra A, te fornece quando você está analisando. Tudo bem? Existe uma outra informação que esse A também te fornece, que é o valor numérico dele. Por exemplo, se eu tiver o valor de A positivo, igual a 1, ele vai ter inclinação bem aqui. Agora o A é igual a 2, aí a inclinação aumenta mais um pouco. Agora o A é igual a 3, de tal forma que, conforme eu for aumentando o valor numérico desse A, né, ele vai aumentando a inclinação dessa reta. Além de ser positivo, né, se o valor for crescente aqui, no valor de A, conforme eu for crescendo, a minha reta vai tomando inclinações cada vez maiores. Idem para quando esse valor for negativo. Né? Um valor negativo pequeno ele vai ter uma inclinação baixa para baixo, e na medida que eu for aumentando A negativamente, né, no caso decrescendo o valor de A, né, então essa reta ela vai cada vez mais decrescendo. Tudo bem? Posso colocar até um exemplo aqui para facilitar a nossa análise. Então digamos que essa aqui seja uma reta com A igual a 2. Tudo bem? Positivo. E esse aqui fosse então uma reta A igual a menos 2. Tem que ser negativo. Como é que seria então quando A fosse 1 e quando A fosse 3? Olha, quando A fosse 1, nós teríamos uma reta que passaria por aqui. Ó. Esse A aqui seria igual a 1. Portanto, uma inclinação menor para a reta. Certo? E como é que seria uma reta com inclinação igual a 3? Seria essa reta vermelha aqui. Ó. A igual a 3. Uma inclinação já maior em relação às outras duas. Positivo para cima, mas ela já está mais inclinada por conta desse valor maior. A mesma coisa aqui, A igual a menos 2, uma inclinação razoável ali para baixo, menos 2, valor negativo. Agora, se eu quisesse ter um valor menor, aí minha reta ela teria que passar um pouco mais para cá, certo? Aqui seria então A igual a quanto, pessoal? Comparando aqui, seria menos 1. Concordas? Seria menos 1 porque a inclinação dela, essa aqui está mais para baixo e essa aqui está um pouquinho mais para cima. Né? Imagina como se fosse aqui fosse um bico de uma aeronave. Então, uma aeronave está com o bico bem para baixo e a outra está com o bico um pouco mais para cima. Também esse bico mais para cima significa dizer que a reta está menos inclinada. Portanto, o valor dela seria em módulo menor, né? Aqui é menos 2, aqui é menos 1. Tá? Seria um valor em módulo menor, né? Menos 2 e menos 1. E se eu quisesse aumentar mais a inclinação dessa reta, ou seja, uma aeronave com o bico mais para baixo, então eu faria isso aqui, ó. Eu pegaria essa reta, né, e passaria mais para cá. Aí essa reta, ela tem então o coeficiente angular, vou colocar para cá, ó, A igual a menos 3. Tá certo? Deu para entender? Então, essa é a análise total que nós temos para os valores de A, né? Que é o cara que sempre vem junto com a variável x, que tem que ser de grau 1. Se aqui for outro grau, esquece função do primeiro grau. Só vai ser função do primeiro grau se bem aqui estiver o 1. Se aqui tiver 0, já era. Se aqui tiver 2, não é mais. 3, 4, aí vai ser outra função. Só vai ser do primeiro grau se aqui tiver 1. E se o que tiver junto a ela é o nosso coeficiente angular. Tá? E o que esse coeficiente angular representa? O grau de inclinação dessa reta. Se for positivo, reta para cima, A positivo. Se o A for negativo, reta para baixo. E dependendo do valor deste A, eu posso ter maior ou menor inclinação para essa reta. Como eu coloquei aqui, ó, A igual a 1, uma inclinação baixa. Uma inclinação A igual a 2, também positivo, né? Ambos positivos, uma inclinação um pouco mais elevada. E com A igual a 3, já um valor mais alto, portanto, uma inclinação ainda mais acentuada. Tudo bem? E a mesma análise vai para cá, para quando esse A for negativo, né? A sendo negativo, a inclinação para baixo. Quanto maior for em módulo, né? O que eu digo quando é em módulo?
menos 1, menos 2, ó, cresceu de menos 1 para menos 2, de menos 2 para menos 3 e assim vai crescendo, né? Na direção negativa. Então, se eu for crescendo na direção negativa, quanto mais eu for crescendo na direção negativa, mais a minha reta ela se inclina para baixo, porque o valor de A é negativo. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a análise da função, da nossa função do primeiro grau em relação ao coeficiente angular, o primeiro termo constante. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o segundo termo, que é o coeficiente linear.